Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Cinema em Casa. Eu sou o Gleison e hoje vamos falar sobre Homem-Aranha Um Novo Dia ou Spider-Man Brand New Day. Ai, ai, ó, o inglês tá em dia, hein? Agora pergunta se eu sei conversar em inglês. É claro que eu não sei. Bom, como você já viu no título e na capa do vídeo, vai ser um vídeo completamente sem spoiler, tá? Eu quero que você vá lá no cinema, tenha a sua experiência, tire suas conclusões e depois volte aqui e comente, obviamente sem spoiler, para não estragar a experiência do amiguinho. Então por isso que eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, comente aqui o que você achou do filme, obviamente sem spoiler, tá? Agradeço, pra gente trocar aquela ideia legal. Então é isso, vamos falar um pouco sobre o Homem-Aranha Um Novo Dia. Agora falando um pouco sobre o filme em si, sem entrar muito no spoiler, sem se aprofundar completamente, se passaram 4 anos do último filme até esse, né? Aqui a gente vê o Peter Parker vivendo sua vida como um herói completamente. Ele deixa um pouco a sua vida de Peter Parker pessoal de lado e foca 100% na vida do Homem-Aranha. Isso basicamente o filme inteiro. Bom, pra quem não lembra, no último filme, perdeu sua tia, perdeu sua namorada, perdeu seu melhor amigo, e no final ele pediu pro Doutor Estranho fazer o feitiço. E no final todo mundo esqueceu. Ninguém sabe quem é Peter Parker. Ele é só um inexistente, ninguém sabe quem é o Homem-Aranha por trás da máscara. E uma coisa que esse filme trabalha muito bem é sobre essa questão de isolamento. A gente vê ele praticamente isolado das pessoas, né? Ele não tendo contato com muita gente, né? Ele só tem contato com uma pessoa específica, que essa pessoa até se preocupa muito com ele, fala que ele precisa descansar, fala que ele precisa dar um tempo de Homem-Aranha e focar um pouco na sua vida pessoal. E essa parte desse filme que explora um pouco disso, do Homem-Aranha tá sozinho, isolado, tá tendo problemas psicológicos, tá tendo momentos difíceis ali que ele não tá sabendo lidar muito com essa mudança da vida dele. A gente pode se identificar com isso. Muitas das vezes a gente tem dificuldades com mudanças, com evolução da nossa vida pessoal ou qualquer outra coisa, profissional e tudo mais, né? A gente às vezes se sente sozinha, às vezes a gente se isola por causa disso, às vezes porque a gente perdeu alguém que a gente ama, né? Aí pode ser amorosamente, ou pode ser na amizade, ou então a gente perdeu um familiar, como o Peter perdeu a tia dele, a gente pode ter perdido algum parente, algum pai, alguma mãe, e a gente acaba ficando triste com isso, a gente acaba se isolando muitas das vezes, e às vezes a gente só não quer mais presença de ninguém. E eu acho que é por causa dessas pequenas questões que a gente consegue identificar tanto com o Homem-Aranha, não só na parte heróica, que obviamente retirando os poderes a gente consegue salvar uma vida de algum jeito, consegue ajudar alguém. Isso é um ato heróico de um certo modo, né? E não só nisso, a gente consegue identificar também sobre nossas questões pessoais, né? Acho que é por isso que a gente consegue identificar tanto com esse herói, entendeu? Não só a parte heróica, mas a parte humana também. E uma coisa que esse filme ensina também, além de mostrar tudo isso, é que não é porque a gente perdeu alguém que significa que a gente tem que continuar sozinho. E assim, essa mensagem do filme eu acho muito legal. É basicamente isso sobre eu tenho que falar sobre o Peter nessa história e um pouco do que tá acontecendo com ele, sem entrar no campo dos spoilers, né? Ok, o vídeo ficou meio melancólico, né? Ficou meio triste nesse momento, então vamos falar um pouco sobre as participações especiais que tivemos nesse filme, que foi o Justiceiro, né, do Hulk e da personagem de Saint Singh. Cara, se alguém chegasse pra mim e falasse, Clayson, a dinâmica entre o Justiceiro e o Homem-Aranha nesse filme é sensacional, é genial. Será, mano? Não sei não. E cara, quando você assiste, a dinâmica dos dois ali em cena, mano, é genial, é incrível. Cara, você se sente vendo um irmão mais velho discutindo com o irmão mais novo. Eu interpretei assim, tá? Você não estranha, sabe? Você fica com essa sensação de que, mano, parece que eu vejo isso já há muito tempo. Foi muito natural essa união dos dois durante o filme, sabe? Dá a sensação de querer ver mais esses dois em tela juntos, sabe? Marvel, faz um episódio especial deles dois aí e se vira. Dá teu jeito que eu quero ver mais dele. Agora falando sobre o nosso querido Hulk. Sim, nosso Hulk está de volta, né? A gente não viu o Hulk dessa magnitude. Eu acho que esse Hulk tá maior do que ele era antes, tá mais forte e tudo mais. Cara, a participação do Hulk, por mais que seja pequena, é maneira pra caraca. Eu acho que, tipo assim, talvez seja a melhor cena de luta desse filme. Não sei, não posso falar muito, mas eu acho que, assim, questão de cena de luta, de porradaria, mano, isso aqui é maneira pra caraca. Desde o momento que o Hulk aparece, vira loucura, mano. Que o Homem-Aranha tomou de porrada, né, do Hulk é brincadeira. E ele conseguiu tancar algumas porradarias. E, assim, muito legal a participação dele. Do Bruce Banner ali foi legal também. Ele teve uma conversa bem igual ali com o Peter, tiveram uma conversa bem inteligente ali entre eles, que de fato os dois são bem inteligentes nos quadrinhos, e foi legal a participação, tanto do Hulk como do Bruce Banner eu achei bem legal, foram participações pontuais, mas que serviram ali pra envolver mais ainda o enredo desse filme. E obviamente vamos falar sobre a personagem da Saint Singh. Ela basicamente é a segunda personagem mais importante desse filme, um enredo bem importante nesse filme do Homem-Aranha. Ela se envolve ali do Homem-Aranha não amorosamente, tá? Só pra deixar claro, tanto pro bem quanto pro mal, e eles têm os seus conflitos. Quando eles se encontram pessoalmente, é muito legal a interação dos dois, tem uma química legal ali entre os atores. Eu vou falar algo que algumas pessoas já estão falando, não sei se vocês vão concordar, mas eu shippei o personagem dela com o Peter Parker. É possível. Falei.
Falei polêmico. Mas deixando as brincadeiras de lado, realmente tem uma conexão bem legal entre os dois, mas a conexão dos dois é mais sobre uma questão pessoal. Aconteceu uma situação com ambos que é bem parecida, que fez eles terem essa ligação. Mas sim, a personagem dela é realmente bem importante e sim, vai ser importante pro futuro da Marvel, só vou falar isso. E atualmente, se ela não fosse importante, a Marvel não ia ficar escondendo a personagem dela a 7 chaves, né? E ela já teria revelado desde o início do primeiro trailer. Antes de ir pro final do vídeo, eu queria falar um pouco sobre a participação da MJ e do Ned. Desde quando a gente viu eles durante o trailer, teve muita reação da galera falando: não, pra quê? Pelo amor de Deus, esquece esses dois, bota a Mary Jane, a Gwen, o Harry, Osborn, qualquer um personagem do núcleo do Homem-Aranha, mas não esses dois. A MJ tem um papel importante pro desenvolvimento e evolução do Peter Parker. Mas assim, pra mim, a participação dela serve pra, como eu disse, desenvolver o Peter, desenvolver a parte emocional dele, e a gente vê essa evolução do personagem dele, e isso é importante. E do Ned é um momento que são esporádicos, ele aparece em alguns momentos, faz uma piada ali e tal, ele é importante pra mostrar algo ali relacionado ao Homem-Aranha, e obviamente tem um momento muito importante no final, que tá rolando uma discussão com todo mundo aí, mas eu não vou falar porque é não. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui é como a mudança de diretor faz total diferença, né? Não tô querendo dizer que o Jon Watts é um diretor ruim, tenebroso ou algo do tipo. Não, respeito o trabalho dele. O que ele conseguiu fazer ali nos outros 3 filmes do Homem-Aranha foram até legais, tem momentos maneiros e tudo mais. Só que, cara, esse novo diretor que trouxeram do Shang-Chi, ele deu um salto absurdo na qualidade dos filmes do Homem-Aranha que, assim, você fica, mano, como a gente conseguiu aceitar algo tão simples assim, entendeu? E, mano, você vê a diferença na coreografia de luta, as movimentações que o Homem-Aranha vai fazendo, tanto na luta como no web swing, alguns movimentos de câmeras diferentes que aparecem até no próprio trailer, aquela cena que ele pula do prédio, ele tá em queda livre, e aí a gente vê o take dentro da máscara mostrando o olho do Peter. Mano, aquela cena ali é muito bonita, além de ter outras cenas bonitas durante o filme, sabe? Que você fica tipo, mano, como a gente conseguiu aceitar algo tão simples assim nos filmes do Homem-Aranha? Que geralmente os filmes do Homem-Aranha, desde o Tobey, tem cenas magníficas, cenas bonitas, cenas de web swing maravilhosas. As do Homem-Aranha do Tobey e do Andrew Garfield, ainda mais na abertura do espetáculo Homem-Aranha 2, mano, aquilo é genial, sabe? Tava faltando um pouco disso pro Homem-Aranha do Tom Holland, esses momentos assim. E aqui temos isso. Temos os balançar de teia do Peter, temos ele pula de prédio, escalando, movimentos de câmeras, como eu disse, um pouco diferenciado, que dá uma dinâmica maneira pra esses filmes do Homem-Aranha, coisa que não tinha muito no outro. E essa troca fez muito bem pra esse filme. Então sim, a troca de diretor fez total diferença pra esse filme, e eu precisava comentar sobre isso, porque você vai sentir a diferença quando você começar a assistir o filme. Dá pra ver que claramente tem um pouco de inspiração nos jogos da Insomniac, né, que é o Spider-Man 1 e 2, né, que são as movimentações, os saltos, o balançar de teia e tudo mais. Um jogo que é excepcional, eu gosto muito do primeiro jogo. O segundo não joguei, só assisti a galera jogando, né, mas é basicamente isso, rapaziada, do que eu posso falar sobre o filme sem dar spoiler. Mais uma pergunta que fica esse novo filme do Homem-Aranha, Um Novo Dia, é o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha? E eu respondendo essa minha própria pergunta, considero como sim. Pra mim, esse filme é melhor que os outros filmes do Homem-Aranha do Tom Holland. É bom deixar isso claro. Mas é isso, meus amigos, essa foi a minha opinião sobre o Homem-Aranha Um Novo Dia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha concordado. E mesmo que não tenha concordado com algumas coisas que eu falei, tá tudo certo, cada um tem sua opinião, ninguém precisa se matar por causa disso. Deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos voltando aí à rotina dos nossos vídeos aí do cinema em casa. E se você quiser escutar esse vídeo e todos os vídeos aqui do canal em formato de áudio, tá tudo disponível lá no Spotify, no nosso Cinecast. Menos dos reacts, porque não faz muito sentido botar react em formato de áudio, pelo menos eu acho, né? Não sei. É isso, obrigado por ter assistido. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!